Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrelacer. Eu sou a Larissa. Eu sou o Gustavo. Hoje vamos receber uma convidada super especial com um tema excelente. Quem a gente recebe hoje é a nossa querida Caroline Kirsten. A Carol é psicóloga, pedagoga, com atuação clínica voltada para atendimento de crianças, adolescentes e mães. A Carol é a mãe do Bruno, do Rafa e do Tiago. Carol, seja muito bem-vinda ao Entrelacer. Muito feliz de receber você aqui hoje com a gente. Lógico, muito obrigado por vir, Carol, para falar sobre temas pertinentes. Obrigada. Carol, O prazer é meu estar aqui. Obrigada pelo convite. Carol, conta pra gente um pouquinho da sua história, como é que você começou a trabalhar com crianças? Então, eu acho que falar da minha história é um pouquinho difícil, porque a gente tem que resumir, né? Porque aqui o tempo é limitado, mas é sempre um prazer a gente poder falar, né? E eu acho que o prazer ainda é maior de ser escutada, né? Porque hoje em dia a gente está tendo uma ausência da escuta, né? É verdade. Tanto é que tem cursos para a gente aprender a escutar. Olha que louco, né? A gente tem dois ouvidos. Antes era só para falar, né? Era de oratória, agora é escutatória. Agora a gente tem cursos para... De verdade, eu já participei de várias dinâmicas para a gente aprender a escutar o outro. Então, é muito legal ter esse espaço aqui para a gente estar, né? Para eu estar falando sobre a minha história, a minha trajetória. Enfim. Então, eu me vejo assim... Em primeiro lugar, queria começar falando que eu sou filha do meio, que isso fala muito sobre mim. Acho que você é filha do meio também. Eu sou o último, o final, eu sou o quarto. Ah, então não vale. Eu sou filha do meio, eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, né? E nós somos filhas de um casal em que tiveram muitos conflitos a vida toda. E depois disso vocês vão entender porque eu estou tocando sobre isso, né, nesse assunto. Mas, enfim. Mas eu tinha ambientes em que eu brincava muito. E desde muito cedo, eu me via brincando, e eu vim entender isso agora, depois, que eu brincava de uma forma diferente das minhas irmãs de boneca, né? Daí o porquê da minha escolha na psicologia, vou explicar para vocês. Eu sempre brinquei muito de cuidar, né? Eu sempre cuidava, eu maternava minhas bonecas, né? E as minhas irmãs brincavam de Barbie profissão, Barbie advogada, Barbie médica, Barbie com carro de luxo. Então, elas tinham uma brincadeira diferente. Elas sempre foram voltadas muito mais para esse profissional, para esse business, assim. E eu sempre fui do maternar. E assim continuou. Eu sempre cuidava dos meus primos, que eles eram pequenininhos e eu queria fazer dormir, eu queria trocar a fralda deles. Eu tinha 10 anos de diferença, só os meus primos eram petitinhos. E as minhas irmãs nunca, sempre brincando com as outras coisas, assim. Então, isso sempre foi uma coisa que falava muito sobre mim, né? Assim, da infância, do desenvolvimento. Eu sempre amei bebê, eu sempre amei criança. E quando eu tive que escolher uma profissão, eu não me via fazendo outra coisa que não fosse relacionado com criança. E eu falava, gente, o que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer psicologia, né? Para trabalhar com criança. E fui. Dentro da faculdade de psicologia, a gente tem que estudar tudo, mas eu sempre direcionei os meus cursos para desenvolvimento infantil, para os atendimentos de crianças, né, na época falava-se necessidades especiais, né? Eu sempre fui para essa área. E continuei. Uma parte importante, né, sobre esse meu percurso, da minha profissão, que a gente vai falar um pouquinho sobre, né, orientação parental, tudo, do trabalho que eu faço com famílias, é que no período da minha faculdade, eu fui mãe. Eu fui mãe muito cedo. Né? Então, eu vinha de uma família, de um lar extremamente desestruturado, um lar tóxico, que a gente chama hoje, sempre com esse olhar de cuidadora, de proteção, né? de gostar de crianças, tudo, e me vi grávida na faculdade, com 20 anos. Né? Fui mãe solo, hoje a gente não chama mais de mãe solteira, né? Aprendi isso faz pouco tempo. Tudo mudando muito rápido. Está tudo mudando, né? A gente tem coisas que a gente tem que falar certinho. Então, fui mãe solo, do Bruno, durante a faculdade, que eu falo que foi bom, porque daí eu já praticava, né? Sim. Estágio ali, né? Estágio intenso. Vivenciava, né, Carol? Vivenciei exatamente o que eu estava estudando ali no desenvolvimento infantil, tudo, né? Então, tive esse percurso. Então, foi muito intenso, né? Toda essa minha formação, né? Essa minha vivência de vir de um lar, né? Desestruturado,
tendo que proteger as minhas irmãs, né? Assim, que eu me coloquei nesse lugar de cuidadora das minhas irmãs. E na faculdade tive meu filho. Então eu falei, gente, eu tenho que estudar isso, né? Eu preciso fazer melhor do que fizeram para mim, né? Sempre entendendo que a gente não busca culpados, né? A gente entende a situação. Meus pais são vítimas de lares também muito adoecidos, né? E eu fui estudando isso e fui entendendo isso. E eu falei, eu quero fazer diferente para os meus filhos, né? Eu tenho isso como uma missão, né? Eu entendo que a gente põe filhos no mundo para deixar, né, o nosso melhor. Se não for para isso, não tem sentido. Né? É verdade. Eu falei, então eu preciso fazer isso daqui diferente do que os meus pais fizeram, né? Fazer bem. E comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a fazer curso e aqui estou. Ah, não, Carol. Atendendo crianças, adolescentes. A princípio, atendia na clínica só crianças e adolescentes. Fiz faculdade de pedagogia, né, como você citou, porque eu tinha muita vontade de entender essa questão da dificuldade do aprendizado, que sempre aparece na clínica, né? E dentro da psicologia a gente não tem, parece que tem, mas não tem absolutamente nada em relação a né, essa questão de como a criança aprende, né? Não tem. Então a gente tem que se especializar por fora, né? E aí eu fui buscar fazendo pedagogia, trabalhei em escola um tempo, foi um período muito legal de crescimento, mas eu voltei 100% na clínica para atender crianças, adolescentes, a princípio. Aí depois começou, caramba, você não pode atender minha mãe? Você não pode atender minha prima? Você não pode. Aí eu comecei a atender adultos também e hoje está quase 50% crianças, adolescentes e Carol, mães. e é tão interessante a gente conversando assim, porque olha só, um tempo atrás, talvez quando a gente era criança, porque a gente também já tem um tempinho aí, né, de vida, não era muito comum, acho que na verdade eu não conheço nenhum amigo meu que na infância ia no psicólogo. Não tinha, assim, esse cuidado, né? E hoje eu já vejo que é uma profissão vista de uma forma, assim, essencial, assim, para mim essencial. Eu faço terapia, o Lucas, né, sempre teve acompanhamento, né, com você também. E assim, e a gente tem visto cada vez mais os pais, assim, com essa dificuldade, talvez até de perceber, a gente estava falando ali fora um pouco, você comentando com a gente sobre comunidade, né, que você falou, gente, tudo que eu vou estudando, todos os aspectos ali que aparentam ser diferentes, eles caem nessa dificuldade que é essa vida em comunidade que a gente tem falhado muito nisso, como sociedade, né? E então hoje a gente já vê que os pais buscam, pelo menos, tendo condição, eles vão atrás, eles vão buscar uma orientação. E um tema que a gente tem falado muito é de educação positiva. O que seria a educação positiva, Carol, assim, para quem nunca ouviu falar, assim, desse termo, ou que ouviu, mas não sabe muito o que é, só repete. Legal essa, porque assim, quando a gente começa a estudar a infância, vem muitas informações, né? Eu fico imaginando, assim, o meu mais novo tem 18 agora, né? Que eu falo com o meu bebê. O meu bebê tem 18. Já mudou muita coisa, né? Do meu mais velho, de 27 para o de 18 agora, já mudou muita coisa. E muito conhecimento novo a respeito da infância, né? Do desenvolvimento infantil. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento infantil, a gente não está falando sobre os marcos de desenvolvimento, de quando começa a engatinhar, sentar, engatinhar, andar, falar, né? A gente está falando muito mais do que isso, né? Então, a educação positiva, né, que você falou, ela vem como uma formação, eu estou fazendo a formação, a pós-graduação de educação positiva, ela forma profissionais para orientação parental, né? Então, e o que esse profissional faz? Daí que, né, dessa importância da procura de um profissional, porque a gente tem acesso às muitas informações na internet o tempo inteiro, né? Eu falo, gente, na época que eu era mãe, eu acho que era mais fácil. Porque apesar de eu fazer psicologia, eu tinha uma informação, mas eu tinha uma informação limitada ali. A gente buscava em livro. Eu sou da época que a gente buscava em livro, a gente comprava livro. Nós também. Né? Agora a gente vai numa página do YouTube, do Instagram, e pega vídeos cortados, são cortes, né? Que não se enquadram para a sua realidade. Eu acho que é muito legal, porque a gente tem informações valiosas, tem profissionais importantes, mas não é para a sua realidade. Né? Então, quando a gente busca um profissional, a gente busca um psicólogo para estar
né, que está alinhado com esses valores. Por que a educação positiva faz? Ela busca todos essas grandes teorias de desenvolvimento, né, o que fala sobre o ser humano, sobre ser humano, né, e ajuda a gente a olhar para essa família de uma forma individual, né? Então, eles buscam um profissional, né, para a gente estar orientando, colaborando, ajudando, olhando para alguns aspectos que eles não estão conseguindo, que eles não estão dando conta. Não é sobre não conseguir, é sobre não dar conta, né? A gente parte do princípio que todos os pais amam seus filhos, né? Às vezes eles não conseguem fazer mais ou melhor por uma dificuldade pessoal, né? Por uma questão de história deles, né? Então a gente aprende também muito na educação positiva, a gente aprende a trabalhar com os pais, a trabalhar neles para que eles tenham condições de oferecer, né, algo melhor, mais assertivo para os filhos. Entendi. E é tão legal você falar assim, porque eu fico pensando aqui, você foi falando, eu lembrei quando a gente teve o diagnóstico do Lucas de autismo mesmo, né? Então a gente começou a ir para um monte de terapia e tudo, mas a gente não negou. E assim, a gente sabe que tem famílias que elas falam, não, mas isso aqui não deve ser autismo, não, isso aqui é outra coisa e tudo. Então, a importância de um profissional orientar, avaliar, verificar qual realmente a questão que a criança tem, até para não negligenciar, porque às vezes, como você disse, o pai ama o filho, mas ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar aquela dificuldade, né? E uma resistência de procurar, então fica assim, não, mas eu fiquei sabendo que meu avô também era assim, que meu tio também era assim, demorou a falar, demorou tal coisa. E aí quando o profissional é um assunto que tem que ser individualizado, né? Não adianta que você disse, né? Pode ter ali um conceito geral no Google, mas ele não vai se aplicar absolutamente à sua vida. Alguém precisa te ajudar a aplicar. Seria isso, né, Carol? Sim. Né? E muitas vezes esses pais que não estão dando conta, seja por um diagnóstico, né, seja por uma dificuldade, né, por não estar conseguindo olhar algum desafio que seu filho está tendo, muitas vezes não é porque ele não quer, né, é porque ele não dá conta. E às vezes num ambiente com um profissional que consiga dar esse colo, nesse espaço de segurança, porque a gente só consegue olhar para as nossas dores, para as nossas feridas, quando a gente está em segurança, né? Só. Né? Então, essa mãe, essa família, ela só vai conseguir olhar para isso realmente quando ela se sentir num lugar de segurança, de conforto, né? E falar assim, tá, então, tá tudo bem? Né? Isso parece uma coisa simples, mas não é. Né? Todo o processo terapêutico, ele passa por uma base de segurança, de conforto. Quando eu me sinto segura, né, confortável nesse lugar, daí eu começo a olhar para dentro. Daí, talvez, essa mãe tenha coragem de falar assim, deixa eu olhar isso daqui mais pertinho. Com mais, né? E uma vez a gente teve um dia que eu te encontrei, uma coisa que me tocou muito, assim, eu lembro que o nosso filho do meio, o Thiago, né, ele tava com dificuldade de alfabetizar, daí o pessoal falou, olha, eu acho que o Ti, você vai ter que levar para ele fazer uma avaliação e tudo, ele pode ter déficit de atenção, alguma coisa assim, e aí eu te encontrei, né, e falei, Carol, eu tô arrasada, tô preocupada aqui, porque, né, se o Ti tiver... E aí eu falei assim, e ele é tão inteligente... Aí você parou e falou assim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não deixa de ser inteligente. Aí eu parei pra pensar no que eu tava acreditando naquele momento. Aí eu parei e falei, não. Então, assim, olha como que você... A gente conversar com quem sabe, né? Porque aí você separou as coisas. Você falou assim, não, uma coisa é ele ter uma capacidade cognitiva, outra coisa é o jeito que ele aprende. Aí, naquele momento, eu já fiquei calma. Já falei, gente, é mesmo, né? Deixa eu voltar. Mas, Carol, você tocou num assunto interessante, que você estava falando em relação aos seus pais, que adviram de uma família também que tinha os seus problemas. Então, você está falando em relação todos os pais. Nós que somos pais hoje, você, né, que é mãe, o Júnior, né? Então, assim, porque tem hora que realmente você quer que seu filho cresça, desenvolva. Porém, cada família também existem dogmas, né, Carol, que atrapalham e muitas vezes ajudam, são salutares, mas muitas vezes são dogmas que criam problemas. Porque, igual a Larissa estava falando, a pessoa, não, mas meu tio era assim e resolveu. Mas e a qualidade de vida? Qual foi o custo disso para ele se desenvolver? Né? Se hoje já não tem uma forma muito mais branda e muito mais eficaz de tratar, por que não procurar? Né? Porque tem
tem uma música do Legião Urbana, Pais e Filhos, que ele sintetiza isso, né? Que os nossos pais são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Porque todos fomos crianças em um dado momento. E todos nós temos os nossos traumas. E muitas vezes, igual você falou, a pessoa não tendo essa segurança, talvez ele nunca tratou esse trauma. Então, ele não pôde dar esse melhor dele para o seu filho. Sim, com certeza. Com certeza. Né? Tanto é que quando a gente recebe, né, famílias assim, muito sensibilizadas, né, porque não conseguiram olhar para isso antes, né, ou porque, né, a criança desenvolveu um quadro depressivo ou um quadro ansioso, e quando a gente fala, né, que tem muita relação com o ambiente em que ela está, a gente nunca está procurando culpabilizar, né, responsabilizar, porque nós precisamos estar ciente da onde, né, da onde nós viemos e que a gente está fazendo o nosso melhor, né, mas é preciso a gente olhar para isso e falar, não, eu vou fazer diferente. Se a gente não faz isso, tem dois caminhos, Gustavo, assim, que, simplificando, a gente sempre tem dois caminhos. Tem um caminho que eu sinto que eu tenho um buraco, que eu tenho uma ausência. Fica a dica, tem um livro até maravilhoso que chama Vazio, que é infantil, mas de infantil não tem nada. E eu acho que eu sei qual é esse. Ele é lindo. Então, eu sinto que eu tenho um vazio, né, que eu tive faltas na minha infância, que eu tive necessidades que não foram atendidas, né? E sentindo isso, eu quero fazer diferente para o meu filho. Eu busco olhar essas faltas, eu curo essas faltas em mim, né? E eu quero dar uma possibilidade diferente para os meus filhos. Então, esse é um caminho. O outro caminho é eu não consigo entrar em contato com essas feridas, com esse vazio, com esse buraco que tem em mim. Então, eu nego. Né? Eu não olho. Então eu falo que a minha infância foi feliz, que a minha infância foi ótima, que eu apanhei, mas está tudo bem, né? Que os meus pais trabalhavam igual, enfim, né? Então assim, a gente tem vários relatos de que a pessoa fala assim: "Ah, mas eu vivi isso, eu apanhei, e meu pai era assim, e não aconteceu nada, e está tudo bem", né? E quando a gente vai olhar para a saúde geral da nossa sociedade, a gente sabe que não está tudo bem. Né? Se a gente continuar fazendo sempre o mesmo, a gente vai ter o mesmo resultado. Isso é fato. Né? Nós estamos doentes. Nunca a gente foi tão medicado na história da humanidade. Né? A gente nunca foi tão infeliz. Né? Não é o lugar aqui, não é para falar de coisa. Mas assim, a gente precisa falar sobre isso. Mas, Carol, eu fui fazer um check-up em Belo Horizonte e eu até falei com Larissa. Eu tô com 41, fui fazer um check-up geral para ver, né, a sobrevida dele. Aí eu falei o seguinte: foi para revisão. A pessoa foi fazer a entrevista, né? E perguntou, mas você não toma medicamento nenhum? Eu falei, não, nenhum. Realmente, todos, pessoas mais novas que eu, de 30, 35, média de 5 pílulas, 5 remédios que a pessoa toma. Aí ela falou assim, mas você mora em Belo Horizonte? Eu falei, não, eu moro em Uberlândia. Ah, interior já é, pelo menos interior acho que deve ser mais tranquilo. Mas assim, os residentes de Belo Horizonte, ó pra você ver, os homens, né, que lá só tinha homem lá quando eu fui, em média 5 remédios diários que a pessoa toma. Eu fiquei surpreso. E daí a gente pensa assim, é de agora isso, né? Quando a gente estuda psicologia do desenvolvimento, quando a gente estuda trauma, né, que é um tema que eu tenho estudado muito, a gente não entende que isso é um resultado de agora, dessa sociedade estressada de hoje, que isso me deixou assim porque eu sou um adulto. Não, né? Tem muitos adultos, né, que tiveram, que tem esse estresse, que tem, né, esses perrengues da vida aí e está dando conta. Né? Então, assim, o que a gente precisa olhar, e a gente fala que a infância, isso é uma frase muito, muito, a gente tem que levar no coração da gente mesmo. A infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Né? Então, assim, eu bato muito nessa tecla. A gente tem que olhar para as nossas crianças, porque é elas que vão ser os adultos daqui a alguns anos, né? E é sobre essa sociedade que a gente vai construir daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, vai depender da forma como a gente está criando e olhando para essas crianças. Né? Então, se a gente está doente agora, não é por causa da situação no momento, não é por causa das tecnologias, disso tudo, não. É porque a forma como a gente está criando as nossas crianças, né, não está legal. Né? Assim, a gente está se distanciando muito, daí entra essa questão do viver em comunidade, a gente percebe que a gente está cada vez mais só, a gente está criando nossos filhos sozinhos. Né? Às vezes uma mãe cria um filho sozinho, cria 3 filhos sozinhos, sem ajuda de familiares, a gente não está falando nem só de marido, de mãe solo, a gente está falando de familiares, a gente não tem mais redes de apoio.
Antes, mas antigamente era diferente. Era. Porque a gente vivia na rua, a gente vivia com os primos, a gente vivia com um monte de irmão, né? As nossas mães tinham os irmãos por perto, então tinha partilha de irmão. Então você fica com fulano, né, eu cuido do ciclano um dia, tudo. A gente tinha os avós cuidando dos netos também, a gente tinha apoio, né? Como eu estava falando, né, antes da gente começar a gravar, que eu tenho vários temas de estudo que eu gosto, assim, e vários temas me levam justamente para isso, assim, o quanto que a gente não está vivendo bem em sociedade, que nós estamos sozinhos, né? Até a menopausa, por exemplo, né? Comecei a estudar, não sei porquê, não Surgiu sei, esse mas assunto. surgiu esse assunto, achei bonito o livro, falei, vou comprar. Comecei a ler e estava falando que a gente tem a gente atribui um significado à menopausa que, na verdade, ele é errado, porque a menopausa ela vem como uma questão de eu já não tenho mais função nessa sociedade, né? Porque eu já não tenho mais, não reproduzo mais, então, teoricamente, acaba a minha função. Mais ou menos isso, né? E daí teve um estudo lindíssimo que mostrou numa tribo né, que mora isolado, que vive isolado, tudo, que a função da mulher que entra na menopausa é quando a filha dela tem filhos, ela vai, porque nessas sociedades antigamente, como a gente vivia há milhares de anos atrás, de caçadores e coletores, os homens caçam, mas as mulheres que colhem os frutos, né? Então, 70% da alimentação vinha através das mulheres. Os homens demoram para caçar, certo? Então, o que acontece? Quando a mãe está lá cuidando do bebê, ela não pode sair para coletar frutos. Quem que colhe? A avó. Então, a avó permite que a mãe cuide integralmente do bebê, né? A gente tem isso hoje? Não. A mãe tem que sair correndo trabalhar, porque o mercado de trabalho está aí. Ela tem que largar a cria dela num berçário, porque ela precisa sobreviver. É assim que a sociedade manda, né? 3 meses, 5 meses, ela tem que largar integral, porque ela não tem rede de apoio, entende? Então, assim, olha o quanto a gente se distanciou da nossa natureza, né? Hoje é normal a gente não ter uma licença maternidade digna, né? A gente não ter esse tempo de resguardo mesmo, de cuidar, né, do nosso bebê. Hoje é normal, mas isso não é natural, né? Então, o problema começa já aí, né? O quanto nós estamos distanciados do que é natural para o ser humano. E quanto mais a gente estiver distanciado, mais... Carol, você tocou num assunto muito pertinente que eu acho que é o seguinte, é a situação do que... E essa mãe que tá fazendo o esforço na cabeça dela, mentalmente ela tá, eu tô fazendo o melhor pro meu filho, porque o melhor hoje, muitas vezes na sociedade, é esse ganho material, né? Então assim, mas não falta nada para ele materialmente, mas emocionalmente talvez ela não tá dando nada. Eu falo ela, o pai, né, a família, o grupo familiar. E como você falou, as necessidades humanas, elas não mudaram. A gente brinca o seguinte, hoje o WhatsApp é instantâneo, mas menino não nasce em 3 dias, né? Não, nem Continua se cria. nascendo biologicamente no tempo que apregou o corpo, né? Então, assim, isso é muito o que a gente pensa, eu e Larissa, a gente pensa, porque assim, como a gente estruturar os nossos filhos com esses princípios, com esses valores humanos que dificilmente vão mudar, e esses valores, essas necessidades, essas sim, mutáveis, para a gente se libertar disso, né? De se libertar dessas necessidades materiais, para a gente buscar o que é eterno, que é esse tempo com o nosso filho, com valor, para ele lembrar da infância, lembrar do pai, da mãe, como uma pessoa querida, uma pessoa que acolhe e uma pessoa que te dá segurança, né? Que é o principal, né, Carol? Porque uma família que o filho não gosta, ele não volta para ela. Uma família que o filho gosta, no momento de necessidade, ele volta para ela, fala: meu pai, nessa situação, o que eu deveria fazer, né? Então, se o pai ou a mãe é uma pessoa estranha, ele fala assim: não, vou conversar com um amigo, ou então vou conversar com o Google, talvez ele tenha uma solução melhor para mim, né? Tem bastante. A gente tem uma frase que me guiou, e eu sempre falo para os pais, né, que me procuram assim:
que hoje, né, nessa nova forma, né, de educar os filhos, uma educação mais respeitosa, que a gente tem muitas críticas na internet também que falam dessa educação respeitosa, que faz meme, né, da educação positiva, da filosofia positiva também, que são coisas diferentes, mas que se conversam, mas que eu levei para os meus meninos, assim, para os meus filhos, e eu sempre falo para os pais, quando eles questionam isso, eu falo assim, você quer que os seus filhos corram de você quando ele tiver um problema, ou eles corram para você? Os meus filhos correm para mim, né? Então, assim, eu, Caroline, mãe, os meus filhos correm para mim. Então, isso me fala assim, ai, consegui. Eu consegui estabelecer uma relação de confiança com os meus filhos. Porque problema eles vão ter. E eu quero que eles corram para mim, eu quero que eles confiem em mim, né? Né? Então, eu acho que essa é a base. Agora, que eles vão embora, vão. Os meus foram embora todos, né? Eu até brinquei com eles. Eu falei assim, gente, eu sou tão ruim assim? Porque todos querem morar fora. Aí eles falam, mãe, filho bem criado, cria asas. A gente não precisa mais de você. Né? Eu falei assim, tá, então tudo bem. Então, eu vou aceitar. Mas, assim, é complicado isso, assim, sabe? É difícil, mas essa fala sobre maternidade, ela é muito delicada, Gustavo, assim. Eu tenho muita preocupação em falar com ela, porque eu venho de um lugar de muito privilégio. Então, se eu falar para você assim, o certo mesmo é a gente largar a nossa profissão por um tempo, ou a gente trabalhar menos, a gente se dedicar aos nossos filhos, né? Porque eles são os nossos principais, né? A nossa missão de vida, né? O que a gente quis ter os nossos filhos, né? A gente planejou. Então, é certo a gente passar assim. Eu não posso fazer isso porque eu venho de um lugar de muito privilégio. E a gente sabe que isso daqui né, na nossa realidade. A gente não pode generalizar nada, não pode, né, generalizar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas o fato é que poder ou não poder não muda o fato do meu filho necessitar. Da necessidade dele, isso vai ser inalterável. Né? Não tem como. Né? Então, assim, é o que a gente sempre fala dos nossos estudos. Existem necessidades básicas dos seres humanos que nós não estamos olhando, né? E uma dessas necessidades básicas é esse amparo, né? Que você falou da segurança. É amparo, é segurança, é previsibilidade, é proteção, né? A criança ela precisa sentir, e play, né? São 5. Então, a criança ela precisa ter esse pacotinho, né? Para que ela consiga se desenvolver bem. E se a gente dá esse pacote para ela, é claro que ela vai correr para mim do que de mim. Né? Porque eu consegui estabelecer esse vínculo, né? Eu tive o privilégio de ficar em casa cuidando dos meus filhos. Eu sou uma privilegiada, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Mas eu quis, né? Então, assim, eu estava lendo hoje sobre a diferença entre projeto e missão, né? Então, eu tenho um projeto. O projeto, às vezes, ele fala... ele conversa muito diretamente com o ego. Tem um projeto. Né? Eu quero que meu projeto seja de sucesso, eu quero que meu projeto dê certo, que meu projeto me dê renda. É projeto. Não está errado, é um projeto, todo mundo tem projeto. Né? Mas a gente tem missão também. Né? Essa missão ela pode te dar uma renda, né? A missão ela pode ser um trabalho, né? A missão ela pode ser maternidade, né? Ela pode trazer renda para você, ela pode trazer coisas muito boas. Mas ela te preenche. Aquilo lá não te derruba. Né? Então, você continua, porque aquilo lá é a sua missão, aquilo lá te alimenta a sua alma. Né? Então, assim, a maternidade, para mim, não era projeto. Né? Eu não queria uma família feliz de margarina. Né? A minha família não é uma família de margarina. Eu fui mãe solo, aí depois eu casei de novo, né? Eu tive o desafio de criar um filho com um pai diferente do outro. Então a gente tem famílias misturadas. Se eu fizer a minha árvore, assim, né? O meu filho mais velho fala, mãe, quando perguntam, né, da minha família, eu falo, não vou explicar, não. É difícil, né? Então eu tenho todo esse pacote, esse combo aqui, né? Não foi fácil, mas era uma missão minha. Então eu caí várias vezes, né? Já me desesperei, já chorei. Né? A gente cai em vários buracos, mas a gente levanta, porque é uma missão. Né? Eu acho muito diferente de projeto. Então, quando a gente tem um projeto, aí a gente realmente peca muito. Né? Porque você não está investindo com alma, você não está investindo, né, com o seu verdadeiro eu, assim, que toca. Né? Mas eu volto a falar, eu falo de um lugar de muito privilégio. Né? E porque também na missão você está vivenciando, né, Carol? O projeto pode ser um estudo, pode ser uma coisa programática. E assim, a missão não, você está realmente
vivenciando aquilo, né? Exato. Quando você falou aí, Carol, eu lembrei de uma coisa que, assim, por exemplo, a gente sempre quis ter 3 filhos, né? Mas não tinha muita noção, né? A gente fala isso e fala, eu quero ter 3 filhos, que deve ser muito fácil. Muito lindo, né? Quando tem mãe que fala, eu queria ter gêmeos, né? E às vezes a gente conhece mães de gêmeos que falam, nossa, é bem, bem difícil, bem desafiador. Mas uma vez o pessoal entrou em contato comigo, né? Falando, Larissa, queria falar, que você viesse aqui na empresa, falar sobre gestão, sobre essa questão de empreender, de propósito. E uma fala dizia assim, quando o seu trabalho é sua missão. Aí aquilo não conectou muito comigo. Eu falei, olha, depende, porque assim, se você disser que minha família é minha missão, minha família é minha missão, minha família é tudo pra mim, eu não vou dizer nunca para as pessoas uma coisa que eu não acredito, que é, né, abra mão da sua família e vai dedicar ao seu trabalho, que você vai ficar milionário, que você vai ficar muito bem e tudo, porque eu vejo mais valor em poder estar com eles, né, com os meninos, estar com o Gustavo. Eu sei que isso tem um custo, eu sei que eu não tenho a renda que eu poderia ter se eu me dedicasse exclusivamente, mas como você disse, é uma escolha. Não é para todo mundo, realmente, é uma situação que a gente não pode generalizar, dizendo que assim, por que você não escolhe isso, né? Às vezes a pessoa tem uma renda ali que fica muito complicado para ela abrir mão, né? Ela não tem condições, ela até se desespera muito, fala, como é que eu vou fazer agora? Porque eu vou ter que voltar, eu não queria deixar meu filho em tal lugar. Então, assim, é uma situação que precisaria ser vista, né? Também de uma forma diferente, para que essas mães pudessem dar esse apoio, porque não tem como, a família é o que vai estruturar tudo, e a infância, o Gustavo me deu um dado uma vez, né, falou que, também no seu Instagram, às vezes eu vejo, que existe um tempo também ali de convívio com os filhos, onde a nossa influência, ela é muito maior, e depois essa influência, ela começa a diminuir, não é isso, Eu, cara? salvo engano, acho que até os 12 anos de idade, você vai estar com o seu filho 75% da vida dele. Então, após os 12 anos, você só vai conviver com ele 25%. E essa questão é tão interessante, porque a Carol também falou de adoecimento da sociedade, e eu tenho uma questão minha, né, isso é muito meu, assim, que quando eu trabalhava muito, isso lá no início, assim, eu nem tinha o Lucas, né, eu trabalhava muito e tal, aí eu fazia uma pausa, porque eu cansava, muito tenso de trabalho, às vezes eu atendia consultório, não sei, chegava 8 da manhã, saía 10 da noite, e aí no outro dia eu fazia uma pausa, e o pessoal falava assim, mas você é muito folgada, por que que você não volta? Por quê? Porque a mentalidade daquelas pessoas que conviviam ali comigo, até da minha família, era uma mentalidade que, assim, que só o trabalho, ele tem como é que seria isso, Gustavo? É como se fosse, no Japão eles têm muito disso, né? Assim, quanto mais você trabalha, mais você é bem visto na sociedade. Mesmo se aquilo ali te causar um sofrimento Uma íntimo. doença, ou até um Entendeu? desgaste físico exagerado. Você socialmente é mensurado pelo quanto você trabalha. Só isso. E aí eu ficava assim, eu falava, não vou, porque eu vou adoecer se eu continuar nesse ritmo, então eu tenho que fazer umas pausas, né? Mas eu sempre tive essa questão, assim, de ser bem convicta, de que eu precisaria priorizar algumas coisas na minha vida. E assim, a terapia me ajudou muito nisso também, né? A colocar em ordem, né? A minha terapeuta, ela fala muito disso, né? Vamos colocar em ordem o que é mais importante e tudo, porque senão você mistura muita coisa e aí você não sabe, como dizer assim, onde atacar, né? O que fazer primeiro. E o que você vem trazendo disso, e aí eu me lembro, né, para falar disso, né, até de pessoas que só valorizam o trabalho e tudo. Se isso tem a ver, talvez nem tenha a ver, Carol, mas aí você me ensina aí. Que você fez um curso de trauma, você falou, né, lá nos Estados Unidos, parece que foi uma coisa assim muito legal. Eu vi que você estava muito empolgada, achei linda as Ainda fotos, então. Como que é isso? Ele trata esse trauma, me conta aí. Nossa, perfeito. O excesso de trabalho é trauma. Então, eu vou começar pelo final, né? O excesso de trabalho, ele é trauma. Todo o excesso é trauma. Se a gente for na raiz, se a gente fizer, né, o caminho lá de volta, é trauma. Então, o excesso de trabalho, o excesso de comida, né, o excesso de exercício, todo o excesso, né, é trauma. Existe alguma coisa lá atrás, né, na qual eu preciso esconder, tampar, né? E daí, então, esse evento foi uma coisa assim, um marco muito forte na minha vida, assim, que eu comecei a estudar a educação positiva,
quando a gente começa a estudar a educação positiva, né, como eu falei, a gente vai além do desenvolvimento infantil desses marcos, a gente vai para um desenvolvimento neurológico mesmo, que assim que é uma novidade, que esses conhecimentos assim, a gente tem de 14 anos para cá, das imagens cerebrais, o desenvolvimento fisiológico do bebê, das crianças, do que elas dão conta, do que elas não dão, né? Então a gente vai estudando tudo isso na educação positiva. E estudando isso, eu fui e conheci o Gabor Maté, né, lendo as indicações, as frases dele, e ele fala muito sobre essa questão. Ele tem um livro chamado O Mito do Normal, que é maravilhoso, indico a leitura para todo mundo, não precisa ser só da área, que ele fala muito sobre isso, sobre o que é natural do ser humano. Né? Então, o mito do normal. Né? Isso daqui tudo não é normal, gente. Resumindo o livro, não é normal. Não é normal. Não é normal. Né? Nós temos uma natureza e nós estamos fugindo dela. Fiquei encantada com o que ele vinha trazendo, né? E comecei a estudar mais e fui fazer uma imersão, que eles chamam, né? São 6 dias dentro de um hotel, com o Gabor, com o Peter Levine, que também estuda trauma, e o Lyons. O Lyons é mais novo nessa área, mas também está explodindo lá nos Estados Unidos, e eles estudam o trauma, né? O que o trauma faz na gente. Né? E quando a gente fala trauma, você usou a palavra trauma também, né? Um tempo atrás, eu achei interessante, porque quando a gente fala trauma, a gente vem muito vem no nosso imaginário fatos marcantes mesmo, né? Então, assim, uma batida de carro, né? Ou a perda de um ente querido muito próximo, né? Alguma coisa uma assim. Coisa chocante, né, Uma coisa chocante, né? Um trauma mesmo, né? Só que quando a gente vai estudar, a gente vê que existem muitas outras coisas que traumatizam, né? E que esse trauma deixa marcas e faz com que a gente vai somatizando. Vai somatizando e a gente vai levando para a vida toda, né? Do porquê que as pessoas estão tomando 5 comprimidos. Né? Então, assim, é trauma, se a gente for ver, né? Na literatura, eles usam assim, trauma com T maiúsculo, trauma com T minúsculo. Né? O trauma com T maiúsculo são esses traumas mesmo, né? Coisas marcantes. Então, crianças que passaram por guerra, por atentados, né? por desastres naturais. Né? Então, são coisas grandes mesmo, traumas com letra maiúscula. Perda de um pai, de uma mãe, né? De irmãos, alguma coisa assim. Tem o trauma com letra minúscula, que são os traumas são menores, né, mas não menos importantes, né? E já tem muitos estudos sobre esses traumas, né, que levam a gente a compreender muitos dos comportamentos que a gente tem hoje. E a gente muda a forma, né? Esse estudo do trauma, ele muda a forma da gente ver, né, o ser humano, a abordagem. Então, quando eu falo que os meus pais me possibilitaram aquela infância, eu entendo de onde eles vieram, né? Eles eram pessoas traumatizadas pelos pais deles. Minha avó é avó de guerra, né? Minha avó esteve na guerra, né? Ela não podia, ela veio com o pai dela na época da Segunda Guerra. Então, assim, ela tem todo um histórico, ela conta coisas assim. Então, ela é uma pessoa extremamente traumatizada. Né? O que ela fez ali para minha mãe e para os meus tios foi o melhor que ela pôde. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas era uma pessoa traumatizada. Então, quando a gente estuda trauma, a gente consegue observar esses comportamentos. Antes da gente começar a gravar, você me perguntou, né? O que é terapia cognitivo-comportamental, né? Que eu te falei que é o cognitivo, a mente, né? E o cognitivo-comportamental, comportamento. A gente pode mudar um pensamento, né? E eu tenho uma modificação de comportamento. Eu posso modificar um comportamento e, ao mesmo tempo, eu consigo mudar a minha mente, né? Só que essa nova forma de abordar o trauma, porque existem abordagens já que tratam de trauma, né? Essas compulsões por excesso de trabalho, que foi sua pergunta, né? Ou por outras formas de excesso. A depressão também é um trauma, né? A crise de ansiedade, TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático também. Ele vem muito mais, aí a gente foge da cognitivo-comportamental, e é isso que eu estou apaixonada. É uma nova abordagem, porque ela vem muito mais, ela sai da razão e vai para o corpo.
Você já conversou com alguém que falou assim, nossa, já fiz anos de terapia? Não consigo, eu sei tudo. Na Já teoria, tá sendo né? terapeuta Sei do tudo. terapeuta. Eu sei tudo, meus traumas, já sei por que eu sou assim, né? E essa nova que o Gabor propõe, que o Peter Levine propõe, o Gabor vem do Peter Levine, é muito do somático, da experiência somática, do sentir no corpo. Então, assim, eu sei, mas enquanto eu não sinto, eu não sei. Então, eu saio da razão. Porque tem muitas coisas que é isso mesmo. Eu sei que eu não posso ficar nervosa, eu sei que eu não posso agredir meu filho, né, que eu não posso gritar com ele, que isso prejudica ele. Ai, Carol, é o que eu mais escuto todos os dias. Quando eu vi, eu já estou fazendo. Aquele momento de cólera, né? Aquela explosão. Que explosão, sabe? Ou com o marido, ou com o filho, ou com o chefe, né? Ou com o colega. Quando eu vejo, já estou comendo. Eu sei que eu não posso, mas quando eu vejo, eu comi, né? Então, essa nova visão, né, que eles trazem da teoria do trauma é isso. Não adianta você saber, você precisa sentir. A partir do momento que você sente, e esse sentimento ele vem através do corpo, né, das sensações do corpo. Então, quando você fala sobre isso, o que você sente? A gente volta para o corpo, porque daí a gente foge da razão, porque a nossa mente ela é danada. Né? Ela vai dando uma escorregada aqui, ela vai para lá, daí a gente cria um monte de fantasias, a gente fala que vai dar um jeito, né? Então é isso, eu sei de tudo, eu sei de todos os meus traumas, mas eu não consigo fazer diferente. Né? Eu estou falando de um lugar que eu vivenciei, né? Que é isso, assim, eu sabia exatamente o que eu não podia fazer, né? Quem eu não queria ser, mas quando eu via, escorregava e estava ali eu de novo, né? E essa nova abordagem, essa nova forma de olhar para os nossos problemas, né? Para os traumas, né? Que vão nos moldando, porque ele vai nos moldando, faz com que eu consiga acessar através do corpo de uma maior percepção para o meu interno, né? Com vários processos que eu não vou conseguir explicar aqui, mas assim, é muito lindo isso, né? Porque a gente sai um pouco do mental, deixa de saber para sentir, para daí depois compreender, né? Faz essa volta, assim, mas eu tô encantada. Ai, gente, nossa, que maravilha. Eu acho o máximo estudar isso, porque, assim, a gente vai vendo esses comportamentos, a gente fica vendo as pessoas, assim, hoje também a gente fala muito em... Ai, quando é, às vezes, no aspecto religioso, as pessoas ficam falando até de maldição familiar, que existe uma coisa. Aí, para a parte terapêutica, já vem trazendo essa questão de repetição. Eu esqueci como é que chama, como é que eles definem, né? Que falam, você fica repetindo os hábitos da família e tudo, e aquele que tenta quebrar, ele também fica ali achando que tá fazendo errado. Então, eu acredito que deve ser maravilhoso demais poder ajudar as pessoas, assim, né? Sim, a libertar, se libertar. Então, o Gabor tira ele não considera. Ele não considera isso. Ele fala que a gente tem, assim, existe uma assim, minha mãe era depressiva, né? Então eu tenho uma predisposição à depressão, meu pai era, né, era diabético, eu tenho uma predisposição a diabetes. Tá, ok, você tem uma predisposição, mas o ambiente, o que você faz, né, os seus hábitos alimentares, o seu estilo de vida, ele é muito mais forte do que a sua predisposição. Né? Assim, é poderoso, né? Muito, muito. Ele cita só 2 doenças genéticas, né, que você tem, inclusive na família dele tem, é um nome lá bem cabeludo, que eu não vou conseguir repetir, mas assim, que ele fala assim, isso aqui é determinante, isso aqui não é ambiente, é determinante, vai ter. O resto, gente, é ambiente. Né? É o que eu vou fazer com essa predisposiçãozinha, né? Porque assim, é muito fácil falar. Eu poderia falar, minha mãe teve depressão, a minha avó, né, era alcoólatra, e aí tudo bem, não, o ambiente, o que eu faço, né, comigo todos os dias, todas as micro decisões que eu tomo, né, em relação ao meu dia a dia, a minha saúde emocional, a minha saúde física, é que vão determinar se eu vou para esse caminho, né, ou não. Porque, por exemplo, a questão de câncer de mama, você fazer atividade física, né, amor, reduz em 40%. Então, você tem 40% de chance de reduzir isso. Então, você tem um poder de decidir sobre isso, né? Questão de açúcar. Eu posso falar pessoalmente, eu parei de tomar açúcar. Foi a primeira vez na vida que eu estou fazendo academia de forma contínua.
Isso me deu, não sei se deu ou se retirou alguma desculpa que eu dava para mim mesmo que eu não conseguia fazer. Então, assim, realmente é a questão biológica ajudando o mental, né? Exatamente. Carol, e uma coisa que a gente sabe também é que você tem uma rotina muito legal, né? Eu falei que a Carol tem uma rotina tão legal, gente, que eu fico até com raiva da rotina dela. Mas, assim, o que eu acho bacana é porque você realmente prioriza a sua qualidade de vida, né? Não é fácil, eu conheço como que é muito corrido, é muito trabalho. Sem trauma, gente, mas é desgastante, porque a vida da gente é assim. Eu falo que esse podcast, nossa, ele traz a realidade. Nossa, que é de que sim, gente, a gente trabalha bastante, a gente tem muito compromisso, muita responsabilidade, mas nesse meio eu acho que a gente tá sendo, talvez pontos de luz, vamos colocar assim, pra falar assim, olha, mas eu me cuido, eu também não tô indo na onda louca de todo mundo que quer fazer tudo sem propósito, sem objetivo definido. Eu paro, olho e também opto por ter uma vida boa, daquilo que eu considero bom, da forma que eu acredito. E como que é isso? Você tem muita coisa boa que você faz, uma rotina gostosa. Conta pra gente aí. Eu tive que você rir gosta do meu áudio, né? Eu tenho ódio dessa rotina. Obrigada pela sinceridade. Então, isso é uma coisa assim que não foi sempre assim. Eu não tinha rotina de autocuidado nenhum, né? Então, assim, quando eu tive os meus filhos, eu esqueci de mim, eu fiquei cuidando só deles, eu nunca fiz exercício físico. Então, eu fiquei, eu acho que, sei lá, Os meninos têm quantos anos? 27, 21 e 18. Ah, Então, eu fiquei por muito tempo só por conta deles mesmo. Eu não me permitia, né, fazer nada por mim, assim, tirar esse tempo deles, enfim. E quando eu mudei para Uberlândia, há 14 anos atrás, o vô do meu marido tinha 80 anos. Ele corria meia hora por dia, de botina e calça social, na roça, no chão, na terra. Uma graça. E antes disso, antes de eu mudar para cá, eu morava na praia e eu via a galera correndo. Gente, que inveja ruim. Assim, tropeça, né? Te dava vai vontade, cair. sabe? Horrível, uma parte horrível de mim, mas todo mundo tem, ok. Eu falava, E eu falava, por que te incomoda tanto? Eu falava, cara, me incomoda tanto porque eu sonho correr. Tentei correr lá, não deu certo. Meu marido falou, meu Deus, você não nasceu para isso, desiste. Vim para cá, conversando com o vô falou que corria. Eu falei, gente, se ele corre, eu tenho que correr, não é possível. E eu tava mudando para Uberlândia, eu não conhecia ninguém, só a família do meu marido. E eu tinha acabado de perder minha mãe. Então, eu estava passando por um processo de luto também. Então, mudança com 3 filhos pequenos, né? Mudando para uma cidade que eu não conheço, de luto. Eu falei, vou correr. Parque do Sabiá, lindíssimo que a gente tem. Eu falei, vou correr meia hora, parque, tal, 30 minutos, é isso que eu preciso. Peguei uma planilha da internet, baixei, comecei a fazer a planilha. Não lembro se foram 3, 4 meses agora exatamente. Consegui correr. Quando eu consegui completar o Parque do Sabiá, pela primeira vez, sem caminhar, eu sentei num banquinho que tem lá e chorei. Fiquei tão feliz, tão grata. Falei, eu corro. Não sei porque eu coloquei na minha cabeça que quem corre tem que correr 5, porque é mentira. Mas eu falei, eu corro, e aquilo ficou muito feliz. Entrei num grupo de corrida, e aquilo foi que me deu sustentação aqui, que me ajudou a passar por essa fase difícil. Né? Mudança já é um estresse muito grande. Né? É o terceiro estresse maior, eu acho, se eu não me engano. E com a morte da minha mãe, então eu acho que foi isso que me deu sustentação. E com a prática do exercício físico, né, como você acabou de falar, sobre o açúcar, né, ele exige que você tenha um olhar mais criterioso, mais cuidadoso para a sua alimentação. Que né? É tão difícil perder, você não quer ganhar de novo, né? Muito difícil, né? Mas é recompensador, porque você está fazendo alguma coisa por você, que ninguém pode fazer. Isso, eu sempre falo isso, Carol. Né? Ninguém, você não tem como. Esporte você não faz pelo filho, pelo marido, pela esposa. Não faz. É um esforço seu. Eu vi um dado que é mais fácil na cultura norte-americana você se tornar bilionário do que ter um corpo sarado hoje em dia. Porque empresa, para você ser bilionário, você delega. Mas a caminhada, a esteira, você não tem como delegar. É verdade, é verdade.
E daí eu acho que isso foi puxando. Então, assim, né, no grupo de corrida, eu comecei a me cuidar melhor da minha alimentação. E eu acho que eu fui gostando dessa rotina, né? Eu fui entendendo o quanto que esse tempo meu era precioso. E era importante para minha família, porque volta, né? Antes eu não entendia isso, Mari. Assim, eu achava que eu estava tirando deles um tempo. Sabe? Como que eu vou fazer exercício? Vou deixar meus 3 filhos em casa, eles estão em casa agora, eu preciso fazer tarefa. É como se eu estivesse tirando. E é isso que eu sempre falo para as mães, né, que me procuram nas orientações. Não está tirando, né? Isso é muito importante. Os nossos filhos vão ser felizes se nós formos felizes. Né? Eu tenho muito medo de falar essa frase, porque tem um monte de gente aí que sai a louca, vai viajando pelo mundo, esquece os meninos. Porque o ser humano está muito individualista e muito egoísta. Mas, assim, não é sobre isso. Né? Mas a gente tem... Você falou contra não excesso. Não, nada de excesso. Nada de excesso. Excesso é trauma, gente. É porque recorta a minha frase e fala, uhul! Vamos ser aí, felizes. A Carol falou que pode. Vamos cair no mundo. Eu falava, Carol, sem saber disso, que extremo não presta. Não entendeu? presta. Então eu falava assim, extremo não é legal. É sinal de alguma coisa, né? Então, aí eu falei, não, então eu percebi que estava fazendo bem para minha família também, né? Que eu voltava melhor de uma corrida, né? Eu me alimentando melhor, então assim, então eu comecei a priorizar isso, demorou, né? Mas todo mundo tem seu tempo. Isso. Então, aconteceu. O que eu acho legal falar, Lari, assim, é que eu busco fazer coisas, porque hoje tem uma piração também, né? Tem até um livro, só que não tem ainda em português, que é uma jornalista que pesquisou esse mercado do wellness, né? Do bem-estar, né? Então, a gente está fazendo de tudo, o Gabor trata disso também, a gente está fazendo de tudo para ficar bem. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar ótima, então, se eu não estou muito bem, eu estou meio deprê, eu faço um reiki, eu faço uns negócios de pedra, eu faço uma massagem, ou eu faço sei lá o quê. Então, assim, eu estou o tempo inteiro procurando, e tem um mercado absurdo para cumprir essa busca, né? Por esse consumo ali, né? Sabe? De que eu preciso ficar bem, né? Então, não é sobre isso. Né? A gente não precisa fazer várias terapias ou várias coisas para a gente se sentir bem. Né? Então, na minha rotina, eu corro. Hoje eu não corro mais com nenhuma assessoria, eu coloco meu tênis e corro no bairro ali perto de casa, meia hora, 3 vezes por semana. Né? Agora eu estou sem foco, sem objetivo, assim, porque eu não estou inscrita para corrida nenhuma. Então eu vou, corro, me alimenta, me sustenta, me deixa bem, né? Faço as minhas alimentaçõezinhas, escapo, a gente come uns doces, eu como. Porque extremo não é bom. E o mais legal é que o Júnior começou a correr com você, né? Consegui puxar ele depois de... O exemplo arrasta. Nossa, eu acho que depois de uns 12 anos, né, eu levei ele, os meus filhos também praticam esporte, né, gostam, vão. Então, assim, o que eu faço não é, assim, fora da curva, né? Assim, eu busco fazer exercício físico, pelo menos, eu acho que todos os dias, mas assim, às vezes falha quando eu não tô legal. Né? Todos os dias, pode falar, todos os eu dias faço ela todos os consegue Hoje fazer todos os dias. Demorou, né, Carol? Hoje eu faço. Mas eu também, gente, eu tô quase igual a Carol, eu tô quase todos os dias também. Eu corro, um dia sim, um dia não. Quando eu não corro, eu faço yoga, né? E isso, você medita, que é uma coisa bacana. Então, são coisas que, por exemplo, eu conheci uma pessoa que faz um espetáculo na yoga, assim, eu falo, gente, onde você aprendeu tudo isso? Há 7 anos ela pratica yoga na casa dela, com aulas do YouTube gratuitas. Então, assim, a gente pode se cuidar com menos, né? A corrida, ela é muito, muito isso, né? O yoga você pode fazer aqui no parque, eles dão, a gente tem várias iniciativas para ter acesso, então não é difícil, né? Porque também eu quero sair daquele lugar, porque a gente tem condições, não, né? É você reservar um tempo para você conseguir se cuidar, né? Você está fazendo isso por você, né? Um tempo seu, sabendo que isso retorna para sua família, é um investimento a longo prazo, porque, né, exercício físico é um investimento a longo prazo, que você vai retornar para sua família do imediato, no dia a dia, mas também para você a longo prazo. Né? Porque você quer ser um vô bacana, você quer ser um vô que participa. Eu comecei a fazer academia agora porque Isabela, né, vai fazer 3 anos, minhas costas estavam doendo demais.
E eu fazia muito esporte até os 20 anos, e depois fiquei 20 anos sem fazer. Então, assim, isso aí cobrou um preço, né? Eu também Vocês estão na fase dos pequenos ainda, dos né? pequenos, Eu já não podemos viajar. Eu já tô malhando, eu malho pensando assim, eu preciso fazer isso para carregar meu neto. Não, Carol, e tão legal você falar isso também, porque, por exemplo, a gente teve esse ano, né, 12 anos, o Lucas tem 12 anos, vai fazer 13, e nós viajamos a primeira vez sem os meninos. Na verdade, porque eu sempre fui muito apegada, né, como você, eu queria ficar só com eles, eu falava, não, eu não deixo com ninguém, sou só eu mesmo que cuido dos meus filhos, então eu viajo todo mundo. E aí começou a ficar caro viajar com esse de gente, né? Ainda mais que não paga nem meia mais agora. Mas, e na hora que eu saí, eu fui no banheiro e falei, nossa, não tem mão de ninguém para lavar, nem arrumar roupa, né? Me senti um pouco inútil. Saí meio assim, o que eu tô indo viajar com o Gustavo? Né, amor? Você não, né? Você já tava decidida ali. Eu fiquei duvidosa, né? Se eu tava fazendo certo, né? E aí, você até me mandou uma mensagem. Falei, não, eu fiquei feliz de vocês estarem. E foi na hora exata, porque, assim, é a hora que eu tava mentalmente pensando, gente, eu preciso entender que eu viajei. Uma amiga também me falou assim, ó, na hora que você chegar lá, que você vê que, né, que tá tudo bem, você vai conseguir tá no clima da viagem e tudo, mas o próprio meio que a gente vive social, né, que a gente fica, né, assim, eu sou a mãe, como assim eu não tô lá com meus filhos, né? Né, pode ser assim que existam essas que também larguem, né, e falam, não, são meio negligentes, mas o meio que eu vivo, a tendência das mães que eu conheço é serem muito mais, darem muito mais atenção para os filhos e né, deixarem de lado essas realizações. E eu, pessoalmente, eu gostei muito, sabe? Assim, eu me diverti como há muito tempo, gente, né? Passando perrengue lá, tomando chuva, vendo a Fórmula 1, mas assim, é uma coisa que os meninos não iam gostar, porque não é programação para criança, né? Nem para quem gosta mais ou menos, e eu porque vol- realmente é um E perrengue. eu voltei muito mais leve, apesar do Perfeito. cansaço, né? Mas de falar, meus filhos, eu não amo vocês menos porque eu estou me cuidando, eu não, né? Eu não sou menos mãe, ou melhor mãe, ou pior mãe, porque eu tô fazendo isso, né? Então, a gente saber dosar esse autocuidado é bom demais. Até porque a gente esperou 12 anos para fazer essa viagem, né? Eu Então, refleti assim, muito. não é de uma hora para outra. Nada é instantâneo, né, Não. Carol? Não. Porque eu acho muito importante salientar isso, porque tudo tem seu tempo, né, de acontecer. Então, muitas vezes a gente quer antecipar, vai dar errado. A gente quer protelar, passou da hora, né? Então, a gente tem que achar esse ajuste. Carol, mas a gente está caminhando para o final e eu gostaria de saber, não sair dessa conversa sem saber o seguinte: o que é que você aconselha hoje para os pais, para a gente poder edificar essa criação nossa? Lógico que nós não tem receita pronta, mas assim, na sua vivência, né, do que você tem de atendimento até hoje, de vida também, na criação dos seus filhos, né, e tudo. Você traz essa energia de sua vida, né, como um todo para os seus pacientes, né. Então, assim, para mim mesmo, como pai, né, que sou pai de um de 12, um de 6 e um de 3, né, amor? E Larissa, que é a mãe. Pra gente, como sociedade, como pais, apesar de traumatizados, cada um com seus traumas pequenos ou grandes, o que a gente pode dar de melhor, de doar de melhor nosso para os nossos filhos e, consequentemente, para a sociedade, né, Carol? Porque, como você fala, a gente cuidando cada cidadão, a gente vai formar essa sociedade melhor, que é o que todo mundo almeja, né? Carol, só para complementar a pergunta, essa camisa do Eu tava Gustavo. vindo pra cá e falei assim, será que isso aqui é possível? Vou perguntar pra Carol. Quer ser um pai exemplar, um pai parceiro, amigo, pai. Muito bem. Eu te respondi. Eu acho que não 100%. Mas se conseguir uma porção de cada, já tá ótimo, exatamente. Né, é isso. É muito assim da expectativa da realidade. A gente nunca vai conseguir ser 100% do que a gente planeja, do que a gente, né, gostaria. Mas a gente pode consertar, né? Então, assim, errou, saiba que você pode consertar, né? Que você pode fazer diferente, que você pode falar para o seu filho, né? Olha, não deu certo ali, vamos olhar para isso, né? Vou consertar. Então, a gente tem a chance, né, de remediar, né, de estar ali junto. Mas eu acho que, assim, para finalizar, até pegando o gancho que a Larissa falou,
né, que ela falou que quando eu mandei uma mensagem para ela, esteja presente aí. Seus filhos estão em segurança. Esteja aí. Esse é um grande desafio da vida de hoje. Então, o que eu posso dar? Né? Assim, se eu posso escolher uma agora, né? Não mais, tem muitas coisas mais importantes, mas se eu posso escolher uma coisa agora, esteja presente para os seus filhos. Esteja presente. Conscientemente presente. Né? Porque o que eu mais vejo hoje é pais totalmente ausentes. Seja no celular, seja conversando, mas a mente está ali, não tá conectada. A criança sente essa desconexão. Nós estamos extremamente desconectados. Eu posso estar aqui com vocês agora conversando, mas eu não estou aqui 100%, eu não estou conectado com você, eu não estou olhando para você. Né? Então, o que a gente precisa, a começar na criação dos nossos filhos e expandir isso para todo mundo, é estar presente naquele momento. Né? Então, não adianta nada eu viajar com o meu marido, deixar os meus filhos aqui em segurança, se eu não estiver verdadeiramente lá, presente, curtindo aquilo. Né? Porque eu não vou ter um ganho, eu não vou ter ganho na minha saúde emocional, eu não vou voltar recarregada, não vou voltar feliz. A gente vai viver no automático. Então, se a gente consegue sair do automático, porque a gente está no automático sendo mãe, a gente está no automático sendo profissional, né, ou dona de casa, a gente fica naquele modo já estabelecido. Se eu não consigo desligar esse automático, né, e falar assim, agora eu estou aqui com você, né, então muitas vezes os meus filhos, hoje eu falo isso, mas eu não consigo 100%. Né? Então, assim, é um desafio hoje, porque tem muitas coisas que estão buscando a nossa atenção, né? A gente é multitarefa. Né? Então, muitas vezes, os meus filhos falam, mãe, aí eu falo, eu tenho que estar aqui. Então, eles me cobram isso, sabe? E eu gosto muito que eles me cobram, porque eles ficam o tempo inteiro me lembrando. A minha profissão é uma profissão que eu preciso estar presente, né? Assim, estar conectada, buscar. É um desafio, né? Muito grande, né? Mas eu acho que o que a gente precisa estar olhando, e a mensagem que fica é, busque estar presente. Né? A gente pode isso através da meditação, que você citou, mas isso é uma realidade, também não é todo mundo que consegue meditar. Né? Então, assim, o estar presente, ele passa pela meditação, mas não é o único caminho, Gustavo. Você fala, ai, Carol, eu não dou conta de meditar. Não é o único caminho. Né? É só você ficar voltando a sua mente o tempo inteiro, quando você estiver brincando com o filho, quando você estiver ouvindo uma história de um filho, escute aquela história. Esteja ali 100% com ele. Né? Você precisa resolver alguma coisa, você fala assim, escutou a história, filho, dá licença só um minutinho, que agora o papai vai ali responder uma mensagem e já volta, entende? Você deu 5 minutos do seu tempo, 100% para ele. Né? E essas doses de presença ao longo do dia, ao longo, né, da convivência, é que nutrem, é que fazem a gente se conectar. E a gente sente. A gente sente quando a gente está presente e quando os outros estão presentes com a gente, né? Então, eu acho que, para começar, né, estar presente. Porque quando a gente está presente, a gente descobre muita coisa. E, Carol, também é importante, igual você tá falando, nesses momentos de exercício físico também, o pai ter esse tempo com ele, o ser pai, o ser mãe, né? Para você também ter esse tempo de qualidade com o seu filho, né? Sim. Porque se você não se encontra... Não, você não consegue dar. Você não vai conseguir dar esse tempo de qualidade para ele também. Exatamente. Então, é uma coisa que também a gente não busca também. Fica, trabalha e esquece de olhar para si próprio, né? Sim. Que é muito importante. Nessas horas de atividade física, você tem esse encontro, uma caminhada, alguma coisa assim. É o que a Carol assim. falou, você volta mais inteiro, né? Se aquilo volta como benefício para uma pessoa mais, né? E se eu não consigo tomar um banho, se eu não consigo dar uma caminhada, que eu tome um banho com presença. Um banho com presença. Ontem eu falei para uma mãe que estava super estressada, se você não consegue dar uma caminhada, se você não consegue ter um tempo para tomar banho, ela tem filho pequenininho, se você precisar lavar uma louça, lava a louça. Lava a louça com presença. Lava a louça descansando. É possível, gente, eu faço isso. Tem dias que eu trabalho das 8 às 8, vou para casa daquela pilha. Eu falo, tá bom, não vou mais xingar a terceira geração do meu marido. Eu vou lavar essa louça aqui, essa louca. Não vou dar uma de louca, vou lavar essa louça com presença. E fico ali lavando a louça, curtindo o momento. Eu tenho opção, né? De escolher. Ou eu faço isso com ódio. Muito reagindo, com muito ódio. Ou eu faço isso curtindo, lavando, tudo, terminei. Então, assim, são pequenas ações que a gente pode fazer para a gente se regular, para a gente estar melhor, para a gente dar o nosso melhor para o outro. Senão a gente não dá.
né? Aí fica a ausência. Aí fica a distância. Carol, e você tá com projetos novos? Me conta eles. Estou. Conta pra gente. Então, eu senti nesses anos, assim, atendendo, né, bastante, muitas crianças, muitos adolescentes, né, e famílias, que a sensação que eu tenho é que trabalhando é muito importante essa procura dos pais para a clínica infantil. Existe um espaço, né? Só que eu me senti meio que só tapando feridas, assim, paliativo sabe? ali, paliativo, né? né? E eu falava assim, gente, eu preciso fazer mais, eu preciso sair daqui, né? Eu não posso ficar atendendo um por um. Então, assim, surgiu uma vontade muito grande de trabalhar com grupos de mães, de pais, né? Para eu conseguir compartilhar tudo isso que eu tenho estudado, tudo isso que está ficando, e eu só consigo fazer orientação individual. Então, assim, para o ano que vem, esse ano eu não consegui colocar em prática, mas o ano que vem eu vou reduzir minha carga horária na clínica para conseguir trabalhar em grupos, né? Porque daí eu consigo atender mais pessoas. Então, a princípio, eu vou trabalhar com essa parentalidade consciente, com pai e mãe, e quero trabalhar também com mulheres que estão nesse automático, nesse nível de estresse. Então, a gente tem um outro trabalho, daí a gente não vai falar tanto de maternidade, né? Claro que sempre surge, mas, assim, é mais para resgatar essas mulheres, assim, né, de redução de estresse, melhora da qualidade de vida, autoconhecimento. Então, vai ser tudo junto e misturado ali, mas daí eu acho que esse vai ser online. Para os pais vai ser presencial aqui em Uberlândia. Esse para a saúde emocional da mulher, online. Ai, que maravilha, Carol. Nossa, bom demais. E o do Café com Livro? Então, esse é um sonho. Esse ainda não tá projetado, mas assim, eu gosto muito de ler, né? E de tomar café. Eu gosto muito de ler, gosto muito de tomar café. Então, e sempre tem muitas pessoas perguntando, Carol, compartilha comigo, né? Me fala um pouquinho sobre esse livro. E eu gosto muito, eu sinto falta. Lá em casa ninguém é do meu mundo, da minha área. É tudo Todo mundo é engenheiro. Tudo da engenharia. Então, às vezes eu fico, olha, mas que legal. Então, eu vou achar minha tribo, quem queira falar comigo, né? Então, eu tenho vontade, não está estruturada, mas eu tenho vontade de abrir um grupo de estudo de algum livro, ou fazer alguma gravação de determinados livros, assim, com tópicos variados. Nossa, vai ser uma delícia. Todos vão ser um sucesso, Carol. Obrigada. Fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente. Você nos inspira, uma pessoa maravilhosa, uma vida linda. Quem conhece sua família sabe o que você está falando. Tem muito mais, gente, que a Carol conhecendo. Ela, né, é um privilégio mesmo nosso. Desejo que tudo dê muito certo. Você sabe que eu tô aqui para o que precisar, pode contar comigo. Eu quero participar de tudo. Vou cobrar. Vamos. E aí, o que acontece, Carol? E aí, a gente vai deixar aqui o Instagram da Carol, né? E lá vai ter os links, né? Provavelmente, dos cursos, dos grupos. E é isso, bom demais você estar aqui, Gustavo. Carol, um momento seu de agradecer as pessoas que, né, fizeram de você esse ser humano que você é hoje. Fica à vontade para você dar mensagem para os seus queridos, tá bom? Obrigado. Eu queria agradecer a primeira oportunidade, né, de ser ouvida. Vocês me ouviram muito bem. Eu não falei muito não, né, Carol? Não, vocês estão muito bem na habilidade de escuta. Então, tô melhorando, tá bom? Espero que eu não tenha falado demais. Eu tenho anos treinando casado, sabe? Então, tô treinando para escutar melhor. E eu não posso deixar de agradecer, né, realmente aos meus pequenos, né, aos meus meninos e ao meu marido, que por trás disso tudo ele sempre esteve me apoiando e falando, vai que você consegue, vai que você dá conta, né? Júnior é santista, viu, gente? Pra você saber. Então, ele tá por trás de tudo isso, né, de me incentivando, de todos os projetos, e os meus meninos também. Eles ficam me empurrando. Vai, mãe, se joga. Nossa, que bom, né, cara? Muito bom, muito bom. Obrigado. Espero que todos tenham gostado desse episódio lindo, gostoso, com um assunto tão interessante aqui com a Carol. Fiquem com o meu abraço, espero vocês no nosso próximo episódio. Se fez sentido para você esse episódio, deixe seu like e compartilhe com alguém. Obrigado.